Olá, estamos de volta com o nosso Falando Grego e hoje a gente vai ter um vídeo bem instrutivo, tá? Vou trazer algumas peculiaridades do idioma grego que vão te ajudar na sua leitura do texto grego, tá bom? Então, muita atenção, assista quantas vezes você achar pertinente e, se caso reste dúvidas, deixe aqui nos comentários para a gente tentar ajudar de alguma maneira, ok? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é sobre a letra gama. A letra gama ela é uma letra especial, ela é uma letra interessante do alfabeto grego. Tá? Ela tem algumas peculiaridades bem próprias. Por exemplo, o gama é uma letra gutural. Tá? Então, todas as vezes que ela aparecer antes de outra gutural, além dela nós temos o kappa e o ri, que são outras letras guturais. Essas três letras são chamadas letras guturais. Todas as vezes que o gama aparecer antes de outra gutural, seja o próprio gama, o kappa ou o ri, ele vai ter uma alteração na sua pronúncia. Ao invés de pronunciarmos ele como um gama, como naturalmente seria, nós o pronunciaremos como um ni, como se fosse o som de ni, ok? Nós colocamos um exemplo aí para ficar bem claro para você. Colocamos, na verdade, 3 exemplos. A primeira palavra é angelos. Tá? Angelos. Você observa que há uma junção de dois gamas. Gama é uma gutural. Quando um gama aparece antes de uma gutural, ele ganha o som de ni. Então, esse é um exemplo clássico. Angelos, dois gamas. O primeiro gama, portanto, será lido com o som de ni. Nós não lemos águelos, mas nós lemos angelos, ok? Que quer dizer anjo, mensageiro, ok? Outro exemplo é enenka. Enenka, nós não lemos enengica, mas nós lemos enenka, que quer dizer é o verbo levei, né? O mesmo ocorre com a palavra sinxis. Sinxis, tá? Nós não lemos sigixis, mas nós lemos sinxis. Por quê? Porque o kappa é uma gutural, o gama vindo imediatamente antes de uma gutural, ele então ganha o som de ni, ok? Então, muita atenção quando você estiver lendo o texto grego para esse detalhe, que é um detalhe importantíssimo. A outra observação que eu quero fazer com vocês diz respeito ao sigma. Nós já falamos, no nosso vídeo anterior, nós falamos sobre o sigma. Tá? Falamos das suas duas formas minúsculas. A forma que aparece no começo e no meio das palavras, e também falamos do sigma final. Mas eu quero trazer dois exemplos práticos para você observar. Eu trouxe a palavra prosopon. Prosopon quer dizer rosto, presença. Você observa aí destacado o sigma bem no meio da palavra. Então, essa é a forma que vai aparecer no começo e no meio das palavras, enquanto que a outra palavra, adelphos, que quer dizer irmão, há o sigma final, que é aquele sigma que tem a sua forma mais parecida com o nosso próprio S, ok? Então, observação quanto a isso, quando for escrever ou quando for ler, você vai observar isso. O sigma tem uma forma para o começo e para o meio das palavras, enquanto que tem uma forma específica para o fim, que é chamado, inclusive, por isso de sigma final. Uma outra observação sobre o sigma é que ele, diferentemente do nosso S, ele nunca terá o som de Z. Tá? O nosso S, em algumas palavras, uma regra gramatical que em determinadas palavras, em determinadas ocasiões, quando o S aparece entre duas vogais, ele ganha som de Z, como na palavra casa, por exemplo. Tá? É um S, mas nós lemos como se fosse um Z. O sigma não vai acontecer isso. O sigma, por mais que esteja entre duas vogais ou em qualquer outra circunstância, ele sempre terá o som de S, o som de sigma normal, como de fato ele o é. Ok? Outra observação que você também precisa estar atento, vai aparecer constantemente em muitas palavras gregas, é a questão do Y. Nós falamos que nós não temos o som equivalente do Y, que seria um som intermediário entre I e U. Nós não possuímos esse som no nosso idioma. É algo que nós vamos buscar em um idioma estrangeiro para poder tentar transmitir esse som. Tá?
Mais uma coisa a observar, uma coisa interessante a ser observada acerca do Y, é que quando ele estiver compondo um ditongo, ele vai ganhar som de U. E quando esse ditongo é formado por um ômicron e um Y, junta-se, é como se o ômicron e o Y se fundissem e tornassem-se uma única letra, cujo som é o som de U, ok? Colocamos o exemplo aí, a palavra doulos. Doulos, você observa o delta, o ômicron e o Y, ômicron e Y estão em destaque, em vermelho, para você observar. Então, como esse ditongo é formado por ômicron e Y, eles dois se fundem e ganham um único som. São lidos como se fosse uma única letra. Doulos. Não lemos doulos, mas doulos. Ok? Muita atenção quanto a isso. Vai acontecer algo idêntico na palavra Jesus, por exemplo, tá? Que também no seu final ocorre o ômicron e o Y, tá? Então, Jesus também vai ocorrer, que é a palavra Jesus em grego. Assista esse vídeo quantas vezes você achar interessante, quantas vezes você achar necessário. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que a gente vai compartilhando aqui no canal, tá bom? Então, dá essa força aí, voltamos em breve com mais conteúdo de grego koiné.